Olá, amigos. Vamos dar início ao nosso Evangelho, pedindo as bênçãos da espiritualidade superior nesse momento, para que os nossos ouvidos e os nossos olhos captem todo o ensinamento moral e de amor que tem no Evangelho. Que nesse momento possamos abrandar o nosso coração, desacelerar os nossos pensamentos, abrir as nossas mentes, ampliar a nossa percepção, para que o momento do Evangelho seja como um bálsamo e uma iluminação no nosso caminho. Estejamos todos em paz, aproveitemos desse banquete do Evangelho e que possamos cada dia mais aproveitar das oportunidades para melhorarmos e ajudar toda a comunidade de espíritos encarnados e desencarnados à nossa volta. Que assim seja. Boa noite a todos. Iniciemos o nosso Evangelho, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 11, Cuidar do corpo e do espírito. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. O embate entre eles parece inevitável e difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam neste caso: o dos ascetas, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes que, sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com parcimônia. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver, se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido o é pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não. A perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Comentário do item 11, do capítulo 17, de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos.
aborda a necessidade de cuidar do corpo físico como instrumento de evolução espiritual. O Espiritismo ensina que a evolução moral não exige a destruição ou o sacrifício do corpo, mas sim o seu equilíbrio e respeito. A matéria deve servir de instrumento para a alma e não de prisão desnecessária. A alma precisa de um organismo saudável e forte para cumprir sua missão terrena, desenvolver-se e resistir às más inclinações. Um corpo doente ou debilitado por excessos prejudica as faculdades da alma, dificultando a elevação moral e o trabalho intelectual. A prática da mutilação, os jejuns severos e os castigos físicos não apagam os erros do passado. A doutrina condena as práticas exageradas que destroem a saúde. A verdadeira evolução exige que o homem subjugue as más inclinações da carne sem destruir o corpo. O equilíbrio entre as necessidades materiais e espirituais é fundamental para o progresso. A chave está no equilíbrio, onde o espírito deve dominar a matéria e os instintos, sem desprezar o veículo físico que lhe permite aprender e trabalhar pelo bem. Pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem nesta água os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais de que precisamos para curar as doenças, as enfermidades e as anomalias existentes em nossa alma e nosso corpo físico. Que estes fluidos nos proporcionem mais saúde e vitalidade. Que assim seja.